Mortal Kombat de 2021 veio com uma ideia de fazer uma nova franquia para essa adaptação de jogos. Após Mortal Kombat Aniquilação, que inclusive tem vídeo aqui no canal, ser massacrado pelas críticas, eles decidiram ir por um caminho um pouco diferente, um caminho mais sangrento e mais adulto. Mas será que ficou bom? É isso que nós iremos descobrir hoje quando eu contar a história deste filme para vocês e também dar o meu pitaco. Mas eu também quero saber a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários o que vocês acham desse filme. Agora sim, se ajeite aí na cadeira e vamos juntos falar de Mortal Kombat. Dirigido por Simon McWold, que estreou na direção com esse filme e roteirizado por duas pessoas. Greg Russo, que também marcou a sua estreia nos roteiros com Mortal Kombat. E também David Callahan, esse sim mais experiente, tendo feito o roteiro de filmes como Mulher Maravilha 1984, Os Mercenários e Zumbilândia 2. Eu falei que ele era experiente, não que ele tinha só filmes bons na carreira dele, né? Mas calma aí também, porque eu gosto de Zumbilândia 2. Os outros dois são bem ruins mesmo, mas Zumbilândia é bom. O filme começa com uma introdução excelente, talvez a melhor cena de abertura da franquia até hoje. Nós vemos o Hanzo Hasashi vivendo em paz com a sua família ali em uma pequena vila. Até que o clã Lin Kuei, liderado por Bi-Han, que mais tarde iria se tornar o Sub-Zero, ataca todo mundo. Sua esposa consegue esconder a filha recém-nascida, mas ela e o filho acabam sendo mortos. Quando Hanzo retorna, ele encontra sua família completamente destruída, com sangue nos olhos, então ele parte em busca de vingança. A luta dele contra os capangas de Bi-Han é brutal e muito bem coreografada, mas o verdadeiro confronto vai acontecer mesmo quando ele encontra o Bi-Han. O Hanzo e o Bi-Han, eles têm uma luta ali que é muito interessante, é muito legal, é muito bem coreografada, como tudo nesse começo do filme. Porém, nós vemos que o Hanzo acaba perdendo essa luta. Inclusive, ele vai ser morto pela própria arma dele, que é uma adaga. Antes de sucumbir, então, ele ainda tenta chegar perto da sua filha por conta do choro dela, mas ele não consegue chegar e ele acaba morrendo no meio do caminho e é consumido pelas chamas. Só que nós vemos o Raiden chegando, né, o deus do trovão, e ele aparece para salvar a bebê, garantindo assim a continuidade do clã Shirai Ryu. E essa cena inicial, ela é tão boa que ela cria uma expectativa enorme na gente, mas infelizmente o filme ele não vai conseguir manter o mesmo nível depois disso. Talvez ele mantenha ali um mesmo nível, entre aspas, nas lutas, que nós vamos ver mais pra frente. Algumas lutas, na verdade, porque as lutas vão ser a melhor parte desse filme, mas o resto do filme pode não ser dos melhores, mas o que sempre é muito bom é o seu apoio. Então veja esse vídeo até o final e se gostarem do conteúdo, deixem um like aí. Aproveitem também para se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum vídeo maneiro. Vamos voltar então agora para o filme. No presente nós vamos conhecer o nosso protagonista, que foi criado para esse filme, ele não existe no universo dos jogos, que é o Cole. Ele que é um lutador de MMA que está em decadência, ele tá perdendo lutas mal pagas, ele tá sendo pago pouco e ainda tá apanhando muito, sabe? Então é pouco dinheiro e muita porrada, né? Não sei se isso daí é uma conta muito boa. E após mais uma derrota ali, que nós vemos uma derrota acachapante, nós vemos o Cole sendo abordado por Jax, que nota a estranha marca em formato de dragão no peito dele. E fiquem com isso em mente, porque essa marca, ela vai ser importante para o decorrer do filme. Enquanto isso, em Outworld, o feiticeiro Shang Tsung já planeja sua vitória. A Exoterra venceu 9 torneios e com a 10ª vitória poderia invadir a Terra. Só que existe uma profecia nesse filme que diz que a linhagem do Hanzo Hasashi trará a vitória para o plano terreno. Para evitar isso, o Shang Tsung envia o Sub-Zero para matar todos os escolhidos antes mesmo do torneio começar. Porque o Shang Tsung, ele quer ganhar ali como o São Paulo ganhou a Sul-Americana ali em 2012, né? De WO. Então, se não tiver nenhum guerreiro terreno ali, não tem como
ter um torneio, então eles automaticamente já saem vencedores, né? Mostrando que o Shang Tsung, no final das contas, é um covardão. É então que nós vamos ver o Sub-Zero atacando o Cole e a sua família, que vão ser salvos pelo Jax, que tava ali dando uma observada no Cole ali, né? Eu só acho engraçado que nessa cena, né, nessa cena específica, o Sub-Zero, ele usa o gelo dele como se fossem bolas de neve, né? São coisas ali que podem machucar, mas não são coisas ali que realmente tem um dano muito alto, vamos dizer assim, né? Mais pra frente no filme a gente vai ver que ele consegue transformar o gelo em coisas cortantes, então não faz muito sentido ele ficar só jogando bola de neve nas pessoas ali. Lógico que tem umas pessoas que saem nocauteadas, né, os transeuntes ali, mas pô, né? Não faz muito sentido isso, mas enfim, né? Eles tentam fugir, mas o Sub-Zero é um chato de galocha, então o Jax ele fica para trás para conseguir lutar com o Sub-Zero e assim o Cole e sua família fugirem. Só que é aquela parada, né? O Sub-Zero, ele é muito forte, ele é o guerreiro mais forte ali da Exoterra, né? Então o Jax ele acaba saindo completamente derrotado, ele tem os braços dele congelados e é atirado lá de cima. O Cole então ele esconde a família dele em uma cabana e vai atrás da Sonya, que é o que o Jax tinha orientado ele a fazer. E ele de fato encontra a mulher. Ela vai mostrar pra ele o mural das investigações, né? Que explica basicamente o que é essa marca aí que o Cole tem no peito dele. E que muitas outras pessoas, muitas não, algumas outras pessoas possuem essa marca também. Porque essa marca indica os guerreiros escolhidos para lutar no torneio Mortal Kombat. A Sonya, ela não possui a marca, mas existe uma pessoa ali que tá naquela residência que possui a marca, que é o Kano, um mercenário preso por ela. E essa parte é interessante pra gente explicar basicamente como funciona um pouco mais da lore desse filme, porque isso não existe nos jogos, né? Mas basicamente o Kano, ele conseguiu a marca do Mortal Kombat após ele ter matado alguém que tinha a marca, né? Então tinha um guerreiro que tinha sido escolhido ali pra lutar no Mortal Kombat, ele tinha a marca, o Kano foi lá, matou ele e aí ele pegou a marca para ele. Que é assim também que o Jax conseguiu a dele. Ele e a Sonya estavam ali no Brasil, né? Eles falam que eles estavam no Brasil, investigando um cara ali que tava matando geral na porrada, e aí eles vão lá, o Jax mata ele e adquire o poder ali, adquire a marca do Mortal Kombat. E o Kano nesse filme, ele vai funcionar basicamente como o Johnny Cage funcionava ali no primeiro filme, né? Lógico, tiradas proporções, porque o Kano, além dele ser esse alívio cômico, além dele ter mais cenas engraçadas, assim como o Johnny Cage tem no primeiro filme, ele também é um personagem que é um escroto, né? Você já percebe que ele é um escroto desde o princípio, né? Ele é completamente otário, babaca, é escrotão mesmo, realmente, né? Só que ele vai ser esse personagem que vai ter mais o alívio cômico, né? Só que ele vai acabar se unindo a estes outros dois personagens, porque nós vamos ter o Reptile atacando eles, né? A mando do Shang Tsung. O Reptile, que é um Saurian, então ele tem esse poder de se camuflar, de ficar invisível, né? Ele também solta ácido, né? Então vai começar aquela porradaria com esse inimigo invisível, mas que vai terminar com o Kano conseguindo arrancar o coração da criatura de uma maneira brutal. Ele solta a seguinte aspas após ele matar o Reptile. Kano wins. Depois disso, ele revela saber onde fica o templo do Raiden, e em troca de um dinheiro ali, ele aceita levar os nossos heróis. No caminho, eles vão se encontrar ali com o Liu Kang, né, que é o protagonista do Mortal Kombat no caso dos jogos, né, ele que é um dos guerreiros de Raiden, e ele vai guiá-los até o templo. Chegando lá, nós vamos ver algumas pinturas que vão mostrar o Shao Kahn e a Exoterra, né, o Liu Kang, ele diz que o Shao Kahn é o pior de todos os seus inimigos, né, que ele é o inimigo mais poderoso, e que a Exoterra é como se fosse ali aquele mundo mais rival, né? Aquele mundo ali que eles rivalizam e tudo mais. Enquanto o Cole, ele vê uma pintura ali do Hanzo e do Bi-Han lutando e ele parece ouvir um chamado, um chamadinho. O Jax, após ter perdido aquela luta contra o Sub-Zero, ele foi parar nesse templo ali, o Liu Kang achou ele, levou ele para o templo, ele tá sendo cuidado, mas ele tá em coma. Mas ainda ele tá vivo, né? E se vocês acham que o Raiden ficou completamente feliz com a chegada dos seus novos guerreiros, não é bem isso que acontece, tá? Porque ele não acredita muito nessa galera, porque o Cole, ele é fraco, a Sonya não tem a marca e o Kano, ele é um canastra, né? Ele é um babaca, ele só pensa nele mesmo. Porém, vai ter algo nessa cena que vai me lembrar muito o primeiro filme e também, de certa forma, o segundo filme ali do Mortal Kombat, né? O Aniquilação, que é como o Raiden, ele parece ser um personagem que é caricato além da conta. Esse personagem, ele não parece sábio, sabe? Parece que o ator, ele tá fingindo que ele é uma pessoa sábia, mas não que ele
ele realmente é uma pessoa sábia, sabe? Ele não tá interpretando um personagem que é sábio, ele só fica lá falando frases de efeito e tudo mais. Então pra mim também o Raiden não funciona tanto nesse filme, assim como ele não funcionou nos outros, né? Talvez seja um problema de Raiden, viu? Enquanto meditava, o Liu Kang vai receber a visita do Sub-Zero, mas o Kung Lao, o maior guerreiro do Raiden, chega para auxiliá-lo, fazendo a sua primeira aparição nessa franquia, já que ele não apareceu em nenhum dos filmes da década de 90. E pô, eu gosto muito do Kung Lao, eu acho ele um personagem muito legal nos jogos, né? Eu sempre tive alguns personagens que eu gostava de jogar nos jogos. Eu gostava de jogar bastante com o Reptile, porque meu pai, ele tinha um macete de soltar aquela bolinha e depois dar um gancho ali. Eu sempre fazia isso também, né? Comecei a fazer depois que eu cresci, lógico. E o Kung Lao também era um personagem que eu gostava de jogar demais. Eu gosto muito do Kung Lao porque ele tem aquele giradinho, aquele giroflex dele ali, que eu acho muito interessante. E também tinha um Smoke, né? Mas o Kung Lao era um dos meus personagens favoritos. Além do Sub-Zero, o Shang Tsung invade o templo juntamente com os seus patifes. Nessa cena nós vamos poder ver os leques da Kitana, que não aparece nesse filme, mas já está confirmada para a sequência. Para impedir a passagem dos inimigos, o Raiden, ele coloca uma barreira de energia. Com isso, então, eles vão ganhar um tempo, né? Porque aí o Shang Tsung vai desistir da ideia, vai voltar ali pra Exoterra, né? E aí eles vão ganhar um tempo para conseguir treinar e despertar a chamada Arcana. E assim, esse é mais um conceito inventado para o filme, né? Isso não existe nos jogos. Essa Arcana é basicamente um conceito inventado para justificar os poderes que esses personagens têm ou vão adquirir. Então, por exemplo, o fogo ali, a bola de fogo do Liu Kang, ele conseguiu despertar depois que ele despertou a Arcana dele. E ela só é desbloqueada em momentos ali extremamente nervosos, né? Em que você tá com muita raiva mesmo, ou em momentos de sobrevivência. Durante os treinos, nós vamos ver que o Cole, ele realmente parece uma pessoa decadente, ele é incapaz, ele perde todas as lutas que ele tenta fazer ali com outras pessoas. Ele realmente parece estar completamente quebrado mentalmente e fisicamente, enquanto o Kano vai conseguir despertar a Arcana dele depois de ser provocado pelo Liu Kang e também pelo Kung Lao. Essa parte, ela é até divertida, né? Porque essa cena mostra que o Kano, ele é aquela típica pessoa que gosta de zoar todo mundo, mas não gosta quando zoam ele, sabe? Eu acho essa cena engraçada, né? Podem me julgar aí, mas eu acho essa cena engraçada. E nós vamos ver também nesse jantar que o Jax, ele está usando um braço robótico, mas é um braço mini, né? Um braço pequeno, e mais pra frente a gente vai entender o motivo dele estar com esses bracinhos pequenos, né? O motivo é porque o Sub-Zero congelou os braços dele e colocou o braço pequeno. Mas por que colocou pequeno? Por que não colocou grande? Calma que a gente vai entender ainda, cara. Calma, não me xinga não. E aí, pelo Kano ter liberado a Arcana dele, o Cole, ele se sente meio para trás, né? Então, em um momento ali, ele vai conversar com a Sonya sobre isso, falar que ele não tá se sentindo muito bem. E aí, o Raiden, ele chega e ele realmente dá um esporro no Cole, né? Falando que ele era incapaz, que ele era fraco, que ele tem o sangue do Hanzo Hasashi nas veias dele, mas que ele é completamente quebrado, completamente bocó, né? E aí o Cole, ele fica muito triste e decide desistir daquilo tudo e voltar para a sua família. Enquanto isso, o Shang Tsung, ele vai reunir ali todos os seus guerreiros, né? Então nós vamos ter a Mileena, nós vamos ter a Nitara, nós vamos ter o Reiko, o Kabal e também o Príncipe Shokan Goro. Prince Goro! Para completar o time, o Kabal convence o Kano a atrair os heróis, a mudar de lado, né? A virar a casaca. Isso abre caminho para os vilões invadirem o templo e assim iniciar uma série de duelos, como Reiko contra Jax, Sonya contra Mileena e depois contra o Kano, Liu Kang contra Kabal e alguns outros duelos que nós vamos ver aí ao decorrer aí dessa cena. O Kung Lao, né? Ele se mostra o guerreiro mais forte de Raiden e consegue derrotar a Nitara de uma forma brutal, mas ele vai acabar sendo morto pelo Shang Tsung. E essa é uma perda lastimável, né, para esses guerreiros, afinal de contas nós estamos falando do guerreiro mais poderoso do plano terreno, né? O guerreiro mais poderoso do mundo da Terra ali, que poderia salvar a Terra. Enquanto isso, o Cole, ele vai enfrentar o Goro, né? Em uma luta que tinha tudo para ser bastante épica, né? Uma luta que tinha tudo para ser muito interessante e muito legal, mas ela vai acabar sofrendo bastante com essa edição picotada, né? Eu sei, eu acho que isso é mais opinião própria, né? Eu não curto muito esses filmes de ação, em que essas cenas de ação, no caso, em que é muito picotado, você quase não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Eu também
também senti um pouco esse CGI um pouco descolado também, parecia uma coisa meio Chapolin colorado. Então eu achei que essa luta poderia ter sido melhor, mas eu não acho que ela seja tão péssima assim. Eu só não acho que ela seja a melhor do filme, né? Mas uma coisa importante que acontece nesse ponto é que o Cole, ele vai liberar a arcana dele. E a arcana dele vai ser uma armadura dourada e duas armas ali bem afiadas, né? Que ele vai conseguir derrotar o Goro e salvar a sua família. Os heróis então se reagrupam com o Raiden, né? E elaboram um novo plano: separar os vilões em duelos individuais. E a partir daqui, né? Novamente vai virar Cavaleiro Zodíaco, né? Então cada um vai pegar o seu. O Jax, ele havia despertado sua arcana para salvar a Sonya, que estava presa embaixo de uma pedra. E aí sim nós vemos, né, a sua arcana, que é esses braços robóticos mega fortes, sabe? Então aí a gente vê porque que o braço dele tava pequeno, é porque quando ele liberasse a arcana, o braço dele ia ficar muito forte. E aí ele vai usar aí esse novo equipamento, né, esse novo poder dele para conseguir subjugar o inimigo dele, que é o Reiko, né? Ele pegou o Reiko ali, ó, na porrada, e ele realmente consegue derrotar o Reiko ali, explodindo a cabeça dele. Pô, ele dá uma palma ali e explode a cabeça do bichão. Sonya contra Kano é uma luta um pouco mais inteligente e estratégica, né? A mulher, por ela não possuir a arcana, ela tem menos força do que o Kano, né? Só que ela vai usar muito a sua inteligência para conseguir ir minando ali as forças do homem. Ela vai dando algumas facadas e saindo de perto, né? Sabe? Ela dá um soco e sai, dá um soco e sai, dá uma facadinha, sai, se esconde e tudo mais. Ela também vai utilizar bastante do jiu-jitsu, né? Contra ele, pegando ele ali em uma chave de braço e tudo mais. Só que o homem se prova também muito forte, né? Porque ele liberou a arcana dele. E além do laser, agora ele também tem uma força maior, né? Porque quando você libera a arcana, você também vira o super-homem. Você vira o Hulk, sabe? Mas ainda assim, ela vai vencê-lo, né? Utilizando um gnomo de jardim ali, dando logo uma gnomada no olho dele. No outro olho, no caso. Não o olho que tem o laser, eu acho. E aí, ela vai adquirir, logicamente, a marca do Mortal Kombat. Liu Kang versus Cabal nos mostra o guerreiro Shaolin aplicando seus golpes de Kung Fu Shaolin muito bem. Ele consegue jogar o Cabal, que usa muito da sua velocidade, em um local onde ele fica completamente preso. Então ele vai finalizar a luta utilizando ali um dragão de fogo muito bacana ali para conseguir matar o Cabal. E quem sabe da lore do Cabal sabe ali que ele pegou fogo, né? Ele teve o corpo dele incendiado e aí por conta disso que ele usa aquela máscara e tudo mais. Ou seja, o Cabal ali que tem trauma de fogo ali morreu com fogo, né? Deve ter sido triste. Cole contra a Mileena começa de uma maneira bem ali, porém a Mileena começa a virar a luta utilizando os portais dela para enganar o Cole, que vai receber a ajuda da Sonya, que recém liberou sua arcana para conseguir acabar com a Mileena. E assim, eu gosto dessas lutas porque eles pelo menos utilizam os poderes deles. Quem lembra dos filmes ali do primeiro e do Annihilation, lembra que eles não utilizam tanto os poderes dele. Aqui não, eles usam bastante dos poderes deles. O Liu Kang, ele vai usar o fogo, o Cabal e a Mileena também vão usar seus poderes, né? O Cabal usa sua velocidade, a Mileena também usa ali seus portais. Então eu gosto de como eles usam os poderes deles. Mas tem uma coisa aqui que me chama muita atenção, é que a Sonya, ela tinha acabado de adquirir a marca e ela já liberou a arcana dela, já despertou a arcana dela. Porque ela chega ali, ó, em poucos minutos e consegue jogar aquele poderzinho roxo dela ali na Mileena, né? O que eu acho ali, bom, tá, o filme, também eu tô buscando tanta coerência assim nesse filme, é maluquice, né? O clímax vai acontecer quando o Cole vai enfrentar o Sub-Zero, que tinha enganado ele e o isolou do resto dos guerreiros, né? Eles tinham um plano de pegar o Sub-Zero ali todos juntos, mas o Sub-Zero ali enganou o Cole porque ele pegou a filha dele e a esposa dele como refém. Ele luta, mas não é páreo para o Sub-Zero. É então que, ao sangrar na lâmina de Hanzo, Scorpion retorna para buscar a sua vingança. Get over here! E aqui sim nós temos a melhor luta desse filme, o que me faz crer que esse filme ele só foi feito porque essa cena precisava existir, sabe? Parece que eles pensaram na cena ali, eles gravaram essa cena pela primeira vez ali, a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram no set, gravar essa cena. Aí depois eles falaram, pô, tá bom, agora a gente precisa criar todo um filme ao redor dessa cena aqui, o que explicaria bastante por que esse filme é completamente bagunçado, mas as cenas de ação são até interessantes. A coreografia dessa cena é maravilhosa, né? A gente vai ter o Sub-Zero usando seus poderes de formas bem criativas, como congelar o sangue de Hanzo para transformá-lo em uma arma e apunhalar o homem com o sangue dele. Pô, isso é maluquice de da hora. Enquanto o Espectro vai utilizar muito bem das suas correntes para subjugar o seu inimigo. Sem contar que o Cole também vai entrar nessa luta. E aí é aquela coisa, né? 2 contra 1, realmente não sobra nada para o beta do Ninja Azul. No caso, o Ninja Azul Sub-Zero, né? Deu pra entender. E aí nós vamos ter o Scorpion finalizando ele com uma cena bem
bem interessante também, utilizando as brasas do inferno, acabando assim com seu inimigo mortal e também de quebra ali salvando a sua linhagem, né, tirando a esposa e a filha do Cole do gelo. E após isso, o Hanzo Hasashi, né, agora Scorpion, retorna aos seus domínios, que agora é o inferno. O cara abraçou o inferno ali e falou ali, pô, você me mandou pro inferno ali achando que as brasas iriam me consumir e eu me tornei um só com as chamas. Pô, esse ator aí que faz o Hanzo Hasashi, esse cara é maravilhoso, pô, não tem jeito, é a mesma coisa do filme. No desfecho do filme, nós vamos ter o Shang Tsung derrotado, prometendo voltar não mais com guerreiros, mas sim com exércitos. E Raiden decide então reunir novos campeões para o que está por vir. O Cole então vai em busca de um deles, um astro de Hollywood que está em decadência, mas que irá se provar no novo filme na sequência de Mortal Kombat, Johnny Cage. E de fato, nós teremos o Mortal Kombat 2 com o Karl Urban fazendo o Johnny Cage. Ele seria lançado agora em outubro, só que ele foi adiado lá para 2026. Então só nos resta aguardar e esperar o que sairá desse novo longa. Eu acho que esse Mortal Kombat não seja de todo ruim. As lutas, em sua maioria, são muito legais. O maior problema mesmo é o resto do filme, né? Só de lutas não se vive um filme bom. Esse lance da Arcana não me desce, o desenvolvimento dos personagens é raso e a história em si é uma completa bagunça. Parece que eles tinham muitas ideias e eles não conseguiram imprimir nenhuma das suas ideias no filme. Mas pra quem quer ver ali um filme que tem boas cenas de ação e só isso, eu acho que vale a pena assistir o filme aí, viu? Mas eu quero saber a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse filme. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada e deixar o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo. Me siga nas outras redes sociais porque lá tem conteúdos maravilhosos também. Veja os outros vídeos do canal que tem muita coisa interessante e compartilha com seu amigo fã de Mortal Kombat. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!